Já deve estar aqui. Olá, Olá, Fábio! E então? tudo bem? Como é que estamos? Eu aqui a pensar, Mercúrio retrógrado. Vamos lá ver como é que esta live, como é que as nossas comunicações se comportam. Né? O que vai acontecer hoje? Acho que começou na sexta-feira, salvo erro. Vai até dia 15 de maio. É o dia 15 de maio. Se não me engano, isto é assim alguém que é curiosa e curioso na astrologia, não é, Fábio? Eu não entendo nada de astrologia. Eu só repito o que minha esposa fala e tá tudo certo. É, a tua esposa gosta da astrologia. Minha esposa gosta. Que giro. É tão Estuda bom bastante. perceber. Diz. Ela estuda bastante, né? A Ok, astrologia, ela estuda bastante. ok, interessante. É tão bom perceber que estas áreas se integram todas. Todas. Não tem jeito, não tem como. E é interessante porque muitas das coisas que a gente vê na leitura de rosto, na leitura corporal, tem lá escrito no mapa astral, coisas que a gente vê na constelação familiar, está escrito no mapa astral, né? Para quem gosta de tarô, alguma coisa assim, você consegue pegar os planetas e colocar as cartas no lugar dos planetas e dá para fazer uma leitura. É uma coisa muito maluca, né? E é muito interessante. É Né? muito bom. É muito bom. É maluco, mas é assim um maluco muito consciente, não é? Sim, Isto porque para desmistificar um bocadinho que as pessoas têm este hábito de ter algum vocabulário mais depreciativo sobre alguns estados de alma, como olha, aquele endoideceu, agora aquele para aquela loucura, para aquela maluquice. Isto depende da nossa percepção e das nossas aprendizagens. E muitas vezes, quando há palavras que nós ditamos como maluco, não tem ou não está relacionado com o sentido depreciativo. não, Tu, por exemplo, utilizaste sim, aqui esta palavra numa forma de trazer um bocadinho, uau, que bom, não exato, é? exato, exato. É que aqui no Brasil, maluco não necessariamente existe o sintoma psiquiátrico, né? A pessoa que ficou maluca da cabeça, que precisa ir para o psiquiatra, mas isso também indica um pouco de bagunça e um pouco de. É isso que você acabou de falar, né? Aquela surpresa, aquele uau, que é uma coisa inexplicável, uma coisa que parece que não tem sentido, mas que faz todo sentido no final, né? Sim, sem dúvida. E as pessoas que vão ao psiquiatra e que vão ao psicólogo já não são malucas, não é? Isto foi um mito que colocaram às pessoas. Isto Verdade. porquê? Porque muitos tempos atrás, e hoje em dia ainda há pessoas que têm resistência para ir ao psicólogo ou procurar ajuda, porque dizem que não estão malucos. Então, às vezes, a pergunta que eu faço é: hoje em dia, quem é que não está doidão da cabeça? Né? Eu, é engraçado você falar o doidão da cabeça. Eu fui fazer a barba anteontem, né, ontem à tarde, e errei, né? Eu errei e aí acabei tirando tudo. Será que é o Mercúrio retrógrado? Comunicação, pele. Não é? E será que Ah, ficaste doido agora? fiquei maluco, doidão, né? É verdade. Não, isto para desmistificar um bocadinho, às vezes a brincar, mas a falar a sério. Porque há jargões, há vocabulários que hoje em dia já não nos ajudam nada. Pelo contrário, podem bloquear-nos, a procurar ajuda, a querer escutar lives diferentes, não é? A querer perceber o que é isto da linguagem do rosto. Olha agora, uma sobrancelha diz algo sobre mim, um dente diz algo sobre mim, e eu agora vou já fazer aqui um bocadinho este paralelismo que hoje estava no dentista, com uma dentista muito querida. Espero que ela depois veja a live, que ela disse que ia ter um jantar e não ia conseguir estar aqui presente. Eu estava no dentista e estava a falar sobre o tipo de dente, os tipos de dentes
e também a estrutura, o que é que eles podem demonstrar acerca de nós. E porquê é que umas pessoas não se gostam de ver com dentes mais arredondados? Isto porquê? Porque no dentista, eu para fazer aqueles de paralelismo, no dentista estava-se a experimentar uma prótese, ou seja, colocar uns dentes novos. Porque os antigos já não estavam bons e já não davam para a própria pessoa. E a pessoa em questão não gostava de ver a sua prótese com os dentes mais arredondados, mas sim mais direitinhos. E eu estava a explicar a esta médica dentista como é que na linguagem do rosto e do corpo se interpretavam os dentes e o que é que eles querem nos dizer. E até a convidei, olha, vem até ao curso com o Fábio Peloso, vai acontecer no final do ano, em outubro, 22 e 23, 28 e 29 de outubro, é isso? Confirmas? Para entender. É 21, 22, 28 e 21, 29. 22, ok, 28 e deixa-me pôr 29. aqui, pronto, só para não estarmos aqui a dar nenhum erro. E agora não consigo abrir aqui o meu calendário. Fique em paz. É? É Fica em 21, paz? 22. Okay. 21, 28 22, 28 e 29 de outubro. Eu até vou fixar aqui o curso de linguagem. E estava-lhe a explicar como é bom nós termos este conhecimento em vários tipos de áreas. Sim. E queres falar um bocadinho sobre os dentes? Até porque se ela nos escutar depois, ficar com uma noção um bocadinho do que é que isto nos possa dizer. O que você falou dos dentes para ela? Dos dentes direitinhos e dos dentes mais arredondados, que está relacionado. Os dentes podem simbolizar a família, não é? O pai, a mãe, o irmão. Depois os dentes estão encavalitados ou não, ou se estão afastados, pode significar um afastamento da própria dinâmica familiar. A maneira também de eles estarem todos direitinhos, a maneira como se pode relacionar e comunicar com o mundo. Foi neste sentido que eu lhe expliquei. É interessante porque a gente vê que é perceptível, né? As pessoas que têm, não sei se eu posso dizer problemas na família, mas eu posso dizer que quando a pessoa não tem, não se entende, ou a pessoa tem dificuldade em relacionamento com a família, os dentes dela são bagunçados. Né? Então, veja, não é porque o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô, o bisavô, o tataravô, não é porque eles são pessoas incompreensíveis, não. Como está no meu corpo, diz respeito a mim, tá? É a minha mente que entra e afeta o meu corpo, certo? Então, é a minha visão de família que pode estar meio embaralhada, que pode estar meio bagunçada, tá? Mas é a minha visão, tá? Alguém que colocou alguma coisa aqui, peraí. Tudo bem? Qual é a explicação na fisiognomonia para pessoas com os dentes projetados para fora da boca? Então, Luciene, o projetado para fora, eu estou imaginando uma pessoa com os dentes assim, né? O projetado para fora, né? Sabe aquela frase, quando você fala, né? Eu agarrei aquela oportunidade com dentes com unhas e dentes, né? Eu agarrei com unhas e dentes. Então vamos pensar que lá atrás tanto as unhas eram as suas garras, né? E os dentes faziam parte disso. Então, quando você queria muito algo e você queria projetar algo para dentro de si, você trazia aquilo, né? Você agarrava com unhas e dentes. Tanto é que pessoas, a hora que você olha para o perfil delas e você vê a mandíbula mais projetada para frente, são pessoas de mais ação, né? São pessoas que têm um movimento maior e que elas buscam aquilo que elas querem, né? É o que a gente estava conversando agora, Stephanie e eu estávamos falando agora. Se os dentes da pessoa não estão alinhados, tá? É porque alguma coisa na família dela, ela enxerga do jeito único dela. A família pode ser uma bagunça só
e a pessoa estar bem com isso, então os dentes dela vão ser bonitinhos. A família pode ser maravilhosa e a pessoa tem uma mente mais um pouco diferente, um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, criativa, né? Ou fora, ela pode ser tida como a ovelha negra da família, de repente, né? Que é aquela pessoa diferente. Numa família de gordinhos, ela é o magrinho. Numa família de magrinhos, ela é o gordinho, né? Porque pensa e age de maneira diferente. Então, esses dentes, eles podem se colocar num formato diferente, né? O que a gente precisa ver é se isso atrapalha na fala, né? Atrapalha na comunicação, se isso atrapalha na mastigação, né? Aí a gente precisa entender o processo dessa pessoa. Mas o dente, se a mandíbula toda vier para frente, isso for projetado, fala de uma pessoa de extrema ação que não fica parada, não importa o que aconteça. Não é aquela pessoa que vai sentar no sofá e esperar a vida passar. Uhum. Né? Sim, que interessante. E é engraçado porque eu estava a falar com a médica dentista e estava a lhe dizer, quando nós conhecemos este tipo de pormenores, nós rentabilizamos o nosso tempo. Eu até lhe disse, não perdemos tempo. Por exemplo, até mesmo na prova de dentes, quando nós percebemos que tipo de personalidade a pessoa tem ou que tipo de dentes é que ela gosta, nós já vamos fazer determinado tipo de moldes e identificar, olha, esta construção de dentes não dá para este tipo de pessoa, não é? De certa maneira. Porque, por exemplo, eu noto perfeitamente que tipos de dentes mais arredondados para aquela pessoa não iria dar. Para a personalidade que ela tem, porque já conheço um pouco mais. E é engraçado porque a pessoa não consegue se ver com os dentes mais arredondados. Gosta dos dentes muito mais direitinhos e de facto é uma pessoa mais organizada na maneira como faz as coisas, na maneira como diz as coisas. Vamos, eu costumo dizer nos cursos, né? Tudo que tem traço arredondado fala de sentimentalismo, né? Tudo que tem traço reto fala de metodologia. Às vezes a gente pega pessoas que têm lábios carnudos falam é tido como um traço arredondado, né? E para equilibrar o que ela fala que tem muito amor e muito carinho e muita paixão, ela acaba tendo dentes retos, né? Num posicionamento mais reto, que é para trazer exatamente a retidão ali, a metodologia para aquilo que ela também está comunicando, né? E tudo afeta, né? A gente está falando de dente aqui, mas a gente não pode observar só o dente. Eu vou ter o conjunto. Observar o conjunto. Eu estava vendo os seus stories, né? Porque você sabe que eu fico lá a observar os seus stories. E você colocou sobre corpo, sobre os órgãos, sentimentos, né? Cara, eu achei tão bacana, tão bonito. E são posts do final do ano passado, né? São coisas do final do ano passado. Eu acho que esse curso em Portugal ele vai trazer muitas coisinhas, né? Vai ser bem bacana. Esses posts, eu já falo disto há muito tempo. E eu é que depois vou mudando e variando um bocadinho os temas e os posts vão ficando cada vez para baixo e as pessoas que chegam novas acabam por nem se aperceber já de alguns conteúdos que eu falava. Por exemplo, no início da página eu falava muito sobre a alimentação, eu quase postava sempre uma fotografia de comida no meu feed. Depois, entretanto, deixei de fazê-lo e falava mais nas histórias sobre a alimentação. Mas esta história da linguagem do rosto e do corpo, o que é que as nossas doenças nos querem dizer, a metafísica da saúde, eu tenho vindo a falar e já posso alguns antigos, e ainda há outros que ficaram lá mais para o fundo do feed, que já falavam muito sobre esta questão. E é engraçado que eu falei um bocadinho sobre esta questão, porque no sentido que tenho visto pessoas que estão muito no piloto automático, estão com dificuldade em parar, estão a adoecer
por isso mesmo, porque o corpo precisa descansar, e quando adoecem não têm esta consciência do que é que isso significa a nível mental e emocional. E trazer essa consciência, que perceber que muitas das nossas manifestações físicas advêm do nosso estado de ser, da nossa mentalidade e das nossas emoções, é assim também uma bússola orientadora para perceber, uau, se eu estou com uma dor neste sítio, o que é que isto me pode querer dizer? Ou que se estou com alguma dificuldade, por exemplo, houve aqui uma pessoa, nem vou mais longe, vou aqui falar já de uma parte prática. Houve aqui uma pessoa que falou sobre o bruxismo. Aham. Isto vem tudo a favor até dos dentes, vem a favor também um pouco da história da mastigação e da presença Sim. plena, e é engraçado que hoje estamos aqui um bocadinho neste tema, e uma pessoa até perguntou aqui, deixa eu ver, a ocorrência do bruxismo e o apertamento dos dentes tem alguma explicação na linguagem corporal. Então, olha, passo-te a palavra também para explicares um bocadinho o que é o bruxismo na linguagem corporal. Vamos pensar que durante o dia, olha que interessante, você falou do bruxismo, linguagem corporal, eu lembrei do ronco, né? Uma coisa, vamos pensar que o bruxismo lá na língua, eu já explico os dois, né? O que é o bruxismo? É o ranger dos dentes, né? Então, eu aperto os dentes à noite e fico roçando um no outro, né? Imagina que eu passo muita raiva durante o dia, tá? Eu tenho muita raiva, eu tenho muito... Dentro do ambiente que eu trabalho deve ter algo que me desagrada ou que me irrita bastante. E aí, é claro que eu não vou descontar em casa, eu não vou descontar nos meus amigos, eu sou uma pessoa consciente, né? Aí eu vou dormir. O que acontece no sono? Você é psicólogo, você sabe explicar isso melhor do que eu. Você tem lá, o teu cérebro, ele vai sonhar, né? A primeira parte do sonho é com algo que você passou durante o dia, tudo, para descarregar um pouco da energia, e depois ele vai sonhar com algo mais profundo, você vai sonhar com algo mais profundo, que é para organizar os pensamentos lá dentro do inconsciente, e organizar não só pensamentos, mas sentimentos dentro do inconsciente, né? Para pegar os traumas e jogar lá para o fundo, para eu poder trabalhar bem no dia seguinte, e alguma coisa fica ali à tona para a gente poder trabalhar. Ou eu falei besteira aqui, você Não, está certo. me Depois está corrige. relacionado com as fases também do próprio sono, mas a simbologia dos sonhos é esta, não é? Depois vai sonhar com o que está recalcado. Sonha-se Exato. com o manifesto, com o que aconteceu, o que é visível, e depois com o recalcado, que é aquilo que está oculto no nosso inconsciente, na parte de baixo do iceberg. Isso, mas que dá para ser trabalhado. O que está recalcado ainda dá para ser trabalhado, porque tem coisas que estão muito lá, mais para baixo ainda, né? Que aí deixa para lá. Né? O bruxismo é uma forma de você... O Reich, ele fala uma coisa interessante, né? Você passa o dia inteiro criando carga para no final do dia você descarregar essa carga. Por isso que ele falava que o sexo era tão importante, né? Na questão do bruxismo, exatamente porque você não coloca essa energia para fora, porque você não coloca essa ansiedade, essa raiva para fora, você vai ranger os dentes, né? Então, os dentes, eles vão ranger por conta disso. Agora, se a pessoa que te causa essa raiva, se ela está dentro da tua casa, né, existe, não dentro de casa, mas é alguém mais próximo, existe a tendência a você começar a roncar. E quando esta pessoa chega perto de você, a tendência é que você ronque ainda mais alto. Porque, sabe o cachorro, quando ele está rosnando para algo que, né, sei lá,
o outro cachorro, né? Então, ele está defendendo o território dele. É mais ou menos isso que acontece quando a gente ronca. Você vai defender o seu território. O mais interessante é que tem gente que opera, né? Opera na glote, opera no pescoço, e aí o ronco some durante um tempo, e passando um tempo ele volta, porque você não resolveu a sua pendência, o seu problema. Né? E tudo isso está ligado à raiva que você guarda dentro de si. Né? Compra um saco de areia, você que está me olhando aí, você que está assistindo a gente, né? E que ronca bastante, e que tem as sobrancelhas grossas, né? Porque sobrancelha grossa fala de pessoas que se irritam com uma certa facilidade. Olha que coisa bonita isso aqui, né? Se irrita com uma certa facilidade. Então, compra um saco de areia, bate no saco de areia, desconta toda essa sua raivinha. Já que você não quer varrer o chão, lavar a louça, porque são formas de gastar energia. Vai lá e bate no saco de areia. Bate no saco de areia e depois você toma um banho e vai dormir. Você vai ver como você vai aliviar essa pressão toda. Você sabe que tem muita gente que vem aqui para sessão de massagem e eu falo para fazer taekwondo, eu falo para fazer kung fu, eu falo que é para botar essa energia para fora, né? E muitas das dores das ites acabam sumindo depois, né? Explica lá melhor as ites. As ites são as inflamações, né? Então, renite, sinusite, artrite, bursite, todas as ites falam de inflamações. E toda inflamação, o nome já está falando, né? Você está inflamado, você está irritado, você está querendo explodir, né? Ó, explodir. Não, vamos lá, respira fundo, vamos trabalhar dentro da medicina taoísta, né? Você respira fundo, você está fortalecendo o pulmão do elemento metal, o fígado do elemento madeira, certo? Então você pega a machadinha e corta a madeira na raiz ali, né? Então a tua respiração, quando a respiração é profunda, é grande, você acalma. E por que você acalma? Porque você cortou a raiva, né? A madeira é o combustível do fogo que vai jogar essa energia toda para cima. Então, respira, não quer respirar? Bate em alguma coisa que depois você vai ter que respirar e aí tudo se acalma, né? É muito giro, tu estás a fazer esta simbologia. Realmente nós os dois, isto é mesmo muito engraçado. Como é que nós estamos no lado oposto e temos o mesmo pensamento? Isto é tudo morfogênese. Para quem quiser estudar um bocadinho mais ou perceber o que é morfogênese, está relacionado com termos as mesmas frequências e as mesmas vibrações de pessoas distantes e termos iguais comportamentos. Eu hoje estava a responder o e-mail e soltei assim uma impulsividade em mim que foi: ai, fiquei sem chama, ok? E a pessoa ficou sem chama, o que não percebi. Eu estava tanta terra, porque estava a falar sobre uma cor, que era a cor castanha. E tinha tanta terra, tanto castanho, que abafou o meu entusiasmo todo. E eu fiz esta analogia, fiquei sem chama. E depois perguntaram, mas o que é que isso quer dizer? Eu, porque estava a ver tanto castanho. E eu estava a falar sobre a cor. Eu estava a dizer, temos castanho a mais. Não me identifico tanto com o castanho. Eu fico sem chama com tanto castanho. E o que eu queria dizer era isto mesmo, que era tanto castanho, tanta terra em cima deste entusiasmo que apaguei toda a minha, o meu entusiasmo e o meu fogo, que também é um elemento muito em mim. E depois traduzi isto por miúdos, e é bonito, porque quando nós temos esta ligação com a natureza, a medicina chinesa, o taoísmo, começamos a falar um bocadinho com esta simbologia da natureza, que para mim é muito visual, é muito perceptível, e depois sai assim, às vezes em conversa, e eu também falo muito sobre a madeira e sobre a energia metal, e o metal da tristeza, e como é que nós podemos derreter a tristeza, o que é que derrete o metal, não é? O calor, o fogo, o que é fogo? É alegria, é cor,
Então eu utilizo muito esta parte também da analogia dos símbolos, das cores, da natureza, para fazer um bocadinho esta analogia como tu fizeste. E agora estava-te a ouvir e estava a recordar o meu diálogo também para outra pessoa relacionado com estes elementos. E é muito bonito porque começamos a falar de uma forma diferente. É diferente, mas é aquilo que você disse, né? No fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? É muito bacana. E é interessante ver essa sintonia, né? Porque não é a primeira vez também. Né? Não é a primeira vez também, sem dúvida. E a Morphosens nos fala muito sobre isso, o estudo dos macacos, como é que uma tribo de macacos, para sobreviver, conseguiu encontrar um instinto de sobrevivência, um método para comer, e depois numa ilha longínqua, uma tribo também de macacos também estava a passar encontrou a mesma forma. Então, não houve ligação física, isto foi tudo ligação energética. Psíquica, né? Psíquica, da vibração subtil, daquilo que nós não vemos. E muitas pessoas são mais céticas sobre esta questão, até mesmo do aquilo que eu não vejo não existe. E as coisas não são assim. Infelizmente não. Porque senão, nós não vemos os passarinhos, como é que eles vão emigrar e também não falam e têm o seu método, nós não vemos isso e eles existem e fazem as suas coisas. Portanto, há muito mais do que aquilo que nós achamos e que sabemos. E a Morphosens fala muito sobre isto. E é engraçado, tu estás no outro ponto do planeta e estarmos os dois com a mesma sintonia e com a mesma ligação. E como tu disseste, já não é a primeira vez. Não é a primeira. Mas é muito interessante. O surgimento de miomas na mulher tem alguma explicação na fisionomia? Vou só aqui fechar a porta e fala, Fábio. Quando a gente fala de mioma, né, eu acredito que ela esteja falando no útero, né, Luciene? Porque, bom, a gente tem no útero e acho que tem no seio também, né? Na parte do peito e pode ser no útero. E que é interessante, mulher, não é? Não, porque homem não vai ter no útero, mas pode ter no peito. Sim, mas normalmente o que se vê mais até é os miomas na própria mulher. Exato. Vamos pensar que o mioma é algum lugar onde a energia não está fluida, né? Então você tem o movimento do sangue, né? Você tem a fluidez do sangue e de repente tem um lugar onde existe uma retenção. É uma retenção de energia, uma retenção de alguma coisa que acaba formando o mioma. Pode ser no útero, pode ser no peito. São formas do organismo expressar que tem algo travado, tem algo que não está fluindo, tem algo que... E aí, depois de um tempo, acaba começando a incomodar, né? Mas é uma forma, Stephanie, não é só de o corpo mostrar que tem algo travado, mas eu entendo o seguinte: você passou por uma tensão, passou por um momento de dificuldade, passou por um momento angustiante, tá? E, de repente, você se libertou daquilo, você se liberou daquilo. Quando a gente tem um trabalho que é muito estressante e a gente tira férias desse trabalho, a primeira semana de férias é uma semana que a gente derrapa, a gente empena, a gente entorta, a gente acaba ficando de cama, a gente adoece, né? Porque é nessa primeira semana que o corpo vai liberar toda aquela tensão que estava acumulada dentro dele, né? Então, muita gente acaba tendo febre, acaba pegando algum tipo de sei lá, algum tipo de doencinha que pode, uma gripe, um resfriado, né? Que vai te colocar o quê? Vai te colocar na cama. E vai te colocar na cama para quê? Com qual propósito?
com o propósito exatamente de você relaxar. Porque as pessoas saem de férias e saem viajando feito umas loucas para um monte de lugares novos, né, dona Stephanie? Viajando por uns lugares novos que acaba cansando mais do que se ficasse na cama, descansando. Então, como o teu organismo te conhece, ele vai lá e te coloca na cama. Quando eu falo de miomas, eu estou pensando no seguinte, se for no peito, tá? Eu passei por um estresse sentimental muito grande, por um estresse que, claro, peito direito relativo à mamãe, peito esquerdo relativo a papai. O estresse foi com meu pai ou com a minha mãe? Claro que não. Ele foi com alguém que eu dou autoridade para essa pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Então, como eu considero essa pessoa autoridade, e o estresse foi pesado, foi um estresse grande, isso acabou, depois que eu aliviei todo esse estresse, isso acabou formando um mioma que veio e ficou ali no meu corpo. Quando você vai estudar a medicina germânica, eles falam que isso pode ficar ali durante umas 2, 3 semanas. E depois aquilo deve sumir. Quando a gente percebe isso no meio do caminho, a gente fica assustado, a gente fica preocupado, porque a gente não entende que é um processo do corpo. Ele criou aquele mioma, ele colocou aquilo ali para simbolizar uma energia muito grande que foi gasta e tudo bem, né? Porque você sobreviveu. A tendência desse mioma é sumir, tá? Então, como eu estava falando, no peito tem a ver com sentimentos, né? E no útero tem a ver com criatividade. Então, você queria fazer alguma coisa, queria colocar algo para fora, e de repente você teve que abortar esse processo, né? É algo que para você era como se fosse um filho, é algo que você queria nutrir, era um sonho que você queria botar para fora. E de repente aquilo não foi para frente. Então todo aquele carinho, todo aquele amor, tudo aquilo que você nutria dentro do que você gostaria de criar e colocar para fora, acabou se tornando o mioma, né? Mas um grão ali com bastante energia que, infelizmente, não pôde ir para frente. Uma vez que você entendeu que aquilo não vai para frente, você vai abortar o processo, botar o mioma para fora. Muitas vezes isso pode ser dolorido, né? Isso pode te afetar de várias formas, pode ser doloroso, mas uma vez que você colocou para fora, você se livrou do problema. Assim como nós temos as pedras nos rins, que é a cristalização do medo, né? Então eu cristalizo o medo, eu nem sei que esse medo existe, mas eu cristalizei ele ali. E aí, de repente, no meu processo de evolução, eu vou colocar esse medo para fora. A pedra vai sair. Tem pedra que sai que a gente nem sente, que não sabe nem que existiu. Tem pedra que para sair dá um trabalho, dá uma dor. E depois que você se livra daquilo, é claro que é tudo inconsciente, você acaba tendo mais coragem de seguir por um caminho que você não teria coragem de seguir antes, né? Tá tudo, o nosso organismo é uma coisa maravilhosa, é a coisa mais linda que existe, é impressionante. A gente é que dá, às vezes, significados pesados, né, para tudo isso, mas é tudo muito leve se a gente souber entender o processo, né? Estava aqui a pensar, sim, nós somos bem feitos, é como a natureza, nós só adoecemos por causa da nossa ganância, do nosso ego, da nossa competição, da nossa desadequação, e por isso é que as coisas não correm bem connosco. Só que isto é uma realidade também difícil de interpretar. Com certeza. As pessoas, quando às vezes eu falo isto,
não, eu não tenho culpa, não, eu não fiz isso. Não, não é questão de nós termos culpa, não é questão de nós criarmos isso. A questão não é isso, mas nós temos a responsabilidade muito do nosso estado de ser. E realmente as pessoas terem esta consciência que se eu tenho um mioma no útero é porque eu não dei asas ou asos, asas à criatividade do ar, asas ao prazer, não é? É difícil as pessoas perceberem, ok, como é que isto acontece realmente? Como é que isto petrificou? Como é que isto aglomerou? Porque isto contraiu. Quando nós não damos para fora a nossa criatividade, o nosso prazer, isto vai para algum lado, isto fica bloqueado, fica contraído, fica pequenino. E tudo o que tem a ver com o outro está muito relacionado com este prazer, com o tecer e criar a nossa criatividade, a nossa vida. E eu vejo muito a parte do peito como o dar, não é? Quando nós amamentamos, é pelo peito. Então, o que significa que estamos num desajuste do dar e Do doar. e doar, não é? E muitas vezes também doamos demais. Então, mas vamos pensar que isso pode ser a minha cobrança com relação a algo que eu estou fazendo. Ou é de mais ou é de menos, não está equilibrado. Não está equilibrado. E muitas vezes eu sinto que a parte do útero está relacionado com o nosso interior, a nossa autocrítica, a nossa repressão do nosso eu, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. E, por exemplo, o peito já está muito ligado à doação do outro, do relacionamento com o outro. E eu sinto e tenho visto muitos casos com grandes problemas no peito e vejo que isso vem do desajuste emocional, relacional com o par. Um par. Porque, na verdade, são dois, né? Então é o par mesmo, né? Agora, com relação ao útero, veja, ele fica numa posição no corpo que tá junto ao teu quadril, né? Então, fala do teu jogo de cintura também. E o jogo de cintura como uma forma de você desviar das antas para seguir o teu caminho, né? E não bater de frente. Tecer a né? tua vida. Exato. Eu considero essa área como uma tecelã. Tu Exato. teces a vida que tu queres. Olha, agora engasguei-me, isto quer dizer alguma coisa. Diz. O engasgar, ele fala de eu quero dizer, mas eu não posso, eu não sei até onde eu posso falar aquilo, né? Olha, lindo, porque eu fui muito... Sutil no que você falou, você queria ser bem mais profunda. Eu queria dizer muito mais e eu estava aqui, olha, tentou ficar mais vermelha. Olha, isto é verdade, verdade. Eu estava a falar sobre o peito, estava a falar sobre o útero e eu não me alonguei muito mais sobre aquilo que eu sei que eu queria dizer. Eu fui tão fofinha. E agora fiquei engasgada. Tem algumas partes no curso, quando eu estou dando, que aí a pessoa me pergunta alguma coisa e eu vejo no rosto das pessoas e aquilo me engasga, a voz afina, eu começo a tossir. E aí eu explico isso, né? Porque tem coisas que, no fundo, a gente não quer falar porque sabe do preconceito do outro. Porque a gente enxerga no rosto do outro o preconceito. Mas como é curso, a gente é obrigado a falar. Obrigada, não, olha. Obrigado a falar. Nós queremos demonstrar isto às pessoas, mas as pessoas têm resistência. Mas Exato. acho que eu também tenho resistência ainda em falar para não melindrar. Não sei se ainda é a minha imagem, sabes que eu estou a defender, no sentido, ou se é realmente, ok, será que vale a pena ir aqui para algo? Porque não sei, isto é como eu costumo dizer, isto é abrir consciência máxima. E quando eu digo, sim, o corpo fala connosco, sim, a doença que tu tens foi uma realidade que tu criaste, e eu às vezes nas histórias até às vezes sou mais brusca. Sim, tu tens responsabilidade por mudar aquilo que tu queres e dentro do consultório é diferente. Dentro do consultório é muito diferente. E aqui também está a ser diferente, pelos vistos. Né? Então eu hoje devo estar aqui mais comedida na comunicação pelo Mercúrio retrógrado. Mas
porque eu acho que isto também é um choque muito grande para as pessoas perceberem que quem não está ainda dentro desta linguagem, pá, bolas, eu tenho um cancro na mama, isto não foi azar do destino, não é? Então, né, não é obra do destino, é minha cobrança com relação a mim mesmo, né? Perguntaram aqui sobre a pedra na vesícula, Ai, né? a alegria à criança. Mas também tem a ver com a raiva, né? Está ali junto ao fígado, uma energia mais a Exato. madeira, não é? O fígado ele não vai criar pedra, mas a mágoa que eu guardo junto com a raiva que está ali junto, né, ele forma aquela pedra na vesícula. E aí tem muita gente que tira a vesícula, né? Mas o ideal seria tirar só a pedrinha, né? Eu vi de uma cirurgia, uma pedra enorme mesmo, um negócio surreal. A pessoa emagreceu uns 2 quilos ali do tamanho da pedra que estava na vesícula dela, né? E aí a Rita perguntou sobre fibromialgia. Rita, se você não estiver sentada, senta, É melhor, sim. porque fibromialgia é uma coisa complicada. Normalmente, quem tem fibromialgia é aquela pessoa que se doa muito para a família, tá? Ela se doa muito para todo mundo, só que tem um detalhe, né, Regina, ou Rita? É uma pessoa que espera em troca o reconhecimento das pessoas. Então, assim, o fato das pessoas não me reconhecerem gera, ó, tô quase engasgando, gera a dor muito grande dentro de mim, né? E essa dor vem para que eu pare de agir em prol de todo mundo, porque eu sou muito importante para todas as pessoas da minha família e todos precisam de mim. Sem mim, elas não fazem nada. Controlo. Exato, exato. Então, se as pessoas não vêm até mim, eu pifo, né? Então eu me causo dores em todos os lugares, em todas as articulações, né? Já que a Jaqueline perguntou das articulações, né? A fibromialgia faz isso, ela cria dores nas articulações, porque eu não consigo me articular e sair dessa coisa toda que eu criei, né? Então teve uma pessoa uma vez que veio ela era de outro estado aqui no Brasil, ela queria saber da fibromialgia, ela ia pegar um avião para vir para cá, tudo. Eu falei, não, me manda suas fotos, eu vou ver as suas fotos, você me conta, desabafa aí tudo sobre fibromialgia e sobre o que você sente, aonde são as dores, né? E você depois vai se tratar aí com barra de axis, mas a gente vai conversar durante umas 4, 5 semanas. 6 meses, 8 meses depois, ela estava com 25 quilos a menos e nunca mais teve dor nenhuma. Mas eu tive que pegar ela e perguntar, até quando você vai se manter nesse ciclo de querer fazer tudo para todo mundo? Você acha que é salvadora de quem? Se você não cuida nem da tua vida. Que a tua vida, aí olhando o corpo dela, né? O corpo dela estava me dizendo que a vida dela estava de lado, mas em compensação de todo mundo estava em ordem por conta dela fazer tudo para todo mundo, né? Então foram alguns tapinhas, né? Algumas coisinhas assim. E o trabalho com barra de axis é importante porque ele ajuda a relaxar, né? É como se fosse uma terapia, é como se fosse, não é uma terapia, né? Se você pega um bom profissional, não tem erro, né? Então, dona Jaqueline, dor no corpo, nas articulações, é porque você não se articula Não para se, resolver as suas não se pendências, dobra, não se dobra, não. né? Flexibilidade Falta de mental. flexibilidade, é muita rigidez, né? Isto é tão lindo, mas eu estou a ver que acho que há aqui muitas pessoas que estão a perguntar e são daí. Pessoas portuguesas de Portugal, dúvidas que tenham. Vamos ter esta oportunidade aqui em Portugal de conhecer um bocadinho mais.
esta medicina, este dicionário. É uma forma, né? A Luciane perguntando aqui sobre as varizes. Não sei se você já percebeu, Stephanie, quando o tempo fecha, né, e vai chover e tem trovões, os raios, os trovões, né, eles parecem as varizes que a gente tem na perna, né? Os vasos, então, eles ficam ali todos desenhados, bonitinhos, porque o fluxo do sangue não está bom, a tua vesícula não está legal, teu baço está bagunçado, né? E aí o fluxo de sangue pela perna, e o sangue é a alegria de viver, não está legal, porque o caminho de vida que você está seguindo não está bom, né? E aí, como está tempestuoso, né? A tua vida está, o teu caminho de vida está tempestuoso, surgem as veias, as varizes, aquelas coisas saltadas, porque você está se pressionando demais para seguir o fluxo do teu caminho, né? Que lindo! Isto é poesia. Eu adoro isto. Tensão arterial alta. Maria Helena de Castro. Vamos lá saber o que é que significa tensão arterial alta. Cara, pressão arterial, imagina que eu estou me cobrando demais de tudo que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que, porque não é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu tenho, eu sou obrigado, sabe? Ai, como eu sou, coitado de mim, né? Olha, gente, como eu me pressiono para ser perfeito, porque a Stephanie cobra tudo de mim, então eu tenho que dar o meu melhor, e se eu não fizer tudo direitinho, né, eu explodo. Não, se a Maria Helena fizesse tudo certinho como a Stephanie diz, não tinha tensão arterial. Tem uma coisa interessante, né, porque quando as veias estouram nas pernas ou nos braços, que formam aqueles edemas, né, aquelas marcas roxas, tá tudo bem, a gente nem liga muito, né? Nossa, estourou uma veiazinha, deixa eu passar uma pomadinha aqui e fazer um carinho. Mas as pessoas não entendem que se isso acontece no cérebro, né, é um AVC, né? É um AVC. Então, o excesso de autocobrança, de eu cobrar a mim mesmo de tudo que está acontecendo em volta, olha de novo o controle, né? É o excesso de controle. Agora, se acontece no braço, está ligado ao trabalho, se acontece nas pernas, está ligado ao meu caminho de vida. Aonde está isso? Né? Onde é que estouram as veias? Né? Porque às vezes a gente nem vê, é alguém que vê no corpo da gente e fala, nossa, olha que marquinha roxa ali, bateu aonde? E você nem bateu, né? Aquilo estourou por conta da tua pressão alta, começa a coçar tudo, porque eu não quero... o que acontece, gente? Tem gente que vai ouvir isso e vai achar que é a solução da vida dela, e tem gente que vai ouvir isso e vai falar, nossa, não tem nada a ver com nada, né? Nos dois casos, eu posso falar para as pessoas, vão estudar um pouquinho, porque faz toda a diferença. Né? Sim, lá está, mas o que é que interessa, o que é que os outros pensam acerca de, não é? Estamos numa Mercúrio retrógrado, amiga. Temos que tomar cuidado o que é que com tudo isso. Sabes que é engraçado que eu tenho pensado muito nisso e já houve uma altura em que eu parei de falar sobre algumas coisas na página. E depois, sabes o que é que eu acho? Acho que daqui a 2 ou 3 anos as pessoas vão dizer tudo aquilo que nós já estamos a dizer e depois nós já ficamos caladinhos porque achamos que as pessoas não vão entender. O que é certo é que eu acredito nisto e cada vez sou mais autêntica. E aliar a psicologia a esta linguagem, para mim, só tem trazido benefícios. Aliar a psicologia e não só o meu estilo de vida a este conhecimento só me tem trazido benefícios. A minha potencialidade de ser íntegra, completa, autêntica, criativa, amorosa, corajosa, ainda aumentou.
desde que eu descobri este caminho, desde que eu me conheci e desde que eu percebo o que é que o meu corpo me quer manifestar, a minha cura foi muito mais rápida. Agora, não quer dizer que eu não tenha problemas e que amanhã não fique doente. Quem que não tem? A maneira, a diferença é que eu estou capacitada para olhar as coisas como solução, como resposta, como entendimento, como sabedoria. E logo aí a cura faz, porque eu não estou a julgar, não estou a controlar, não estou resistente, não recalco as coisas, e por isso eu já não vou ainda tendo aqui às vezes um certo cuidado a falar sobre algumas coisas que eu sinto que não devia ter, uma taurina que não tem, isto é mesmo babre e caminho. Mas mesmo assim ainda tenho, talvez ainda tenha coisas para trabalhar em mim relativamente a este caminho, algumas resistências talvez, mas eu acredito nisto e acredito também que agora as pessoas se estranham, mas as coisas estão a começar a revelar-se e já existe muita mudança de mentalidade. Eu não quero que isto se torne moda, porque, por exemplo, eu noto que a espiritualidade aqui em Portugal começa a ser um bocadinho banal e moda, e o que é cool. Isto não tem nada a ver com cool, não tem nada a ver com religião, isto tem a ver com conhecimento e com um caminho de vida. Está relacionado com aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é mudar mentalidade, regular emoções e mudar estilos de vida. E quando eu faço este caminho, eu percebo que esta linguagem, que esta nova consciência acaba por ser algo muito mais humano do que o piloto automático, se me faço entender, Fábio, sabes? E há muitas pessoas que veem isto um bocadinho como agora é moda porque todas as pessoas falam nisto e depois não têm consciência nem presença, é só porque há aqui pessoas a fazerem determinado tipo de coisas. Isto não tem a ver com uma moda, tem a ver com um estilo de vida, com uma compreensão de que este é um conhecimento tal como existiram outros que nos ajudaram a evoluir. Sim. E vamos cá entre nós, né? Esse é um conhecimento que tem quase 10 mil anos. Então, assim, se você não quiser acreditar nele, ok, ele vai continuar mais 10 mil anos sem a tua crença. Que na verdade não é crença, você não precisa acreditar. É fato, é algo que funciona, é algo que está aí. Se não funcionasse, não teria 10 mil anos de idade, o conhecimento. E vai passar disso com você ou sem você, e apesar de você, né? Então, acreditando ou não, ou entendendo ou não, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Vai estudar um pouquinho, vai entender um pouco do processo, porque não é brincadeira, cara. E é o teu corpo, é a tua vida. Só, né? Que nem o massagista lembra aqui, o Daniel, ele perguntou psoríase nos dedos das mãos. Quantas pessoas eu já não vi, Stephanie, que de repente a mão começa a rachar, sabe? Começa a trincar, e aí fala, não, mas é o detergente que eu uso. Nada, cara, as mãos falam do meu trabalho, né? Quando é detectada a psoríase é uma doença autoimune, né? E o mais interessante de qualquer doença autoimune, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho o meu corpo agredindo o meu corpo, porque uma célula do meu corpo não reconhece a outra célula do meu corpo. Certo? Isso para qualquer doença autoimune. Eu posso colocar na minha cabeça que eu estou fazendo algo ou eu estou agindo de uma determinada forma que nem eu mesmo acredito e reconheço aquilo que eu estou fazendo, né? Ou aquilo que eu estou sentindo, ou aquele caminho que eu estou trilhando, aonde que está essa doença autoimune, né? Eu preciso ver aonde que ela está para entender melhor o processo dela. Quando está nas mãos, é porque aquilo que eu estou executando
não fazia parte do meu contexto, da minha história de vida, ou daquilo que eu queria ser quando criança, de jeito nenhum, né? Então, é algo que eu executo com as mãos, né? Que fala do meu trabalho, porque eu estou executando, eu estou criando com as mãos, mas que na minha cabeça aquilo é uma coisa que não deveria estar ali, eu não deveria estar fazendo aquilo. Poderia fazer qualquer outra coisa, aquilo não. E quando a pessoa muda, né? Porque tem gente que coloca luva, né? E vai lavar a louça e continua, né? Ah, é o pozinho da luva. Sempre tem uma desculpa, né? Ela não olha para dentro dela para entender. É tudo assim. É que é tudo assim. Por isso é que eu estou a dizer, deixem o piloto automático e as crenças limitativas de desresponsabilização, que é o pássaro, o periquito, o produto, o gel, a comida, quando está tudo no nosso interior. E perceber isto, eu acho que ainda tem sido aqui, mas lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, não vamos desistir de falar destes temas, até porque eu sei que isto vai fazer diferença. E às vezes calar-nos só nos vai não alimentar a nossa criatividade, vou ficar com o mioma, porque a minha criatividade e o meu prazer de falar nisto é tanta, e é tanto que eu não vou limitar-me por falar nisto só porque ainda não está visto aos olhos dos outros. E como eu costumo dizer, alguém tem que começar. E de certa maneira eu tenho a certeza que mais para a frente já vai existir muitas pessoas a falar sobre este tema. E por isso é que eu, quando falo que tu vens a Portugal ensinar, eu como te digo, mestre, sobre esta linguagem do rosto e do corpo, eu fico tão contente e estou emocionada. Por acaso a médica estava a falar sobre isso, eu parece que já estou toda arrepiada, só tu estás a falar, porque isto faz tanto sentido, e ter isto em Portugal é maravilhoso, e porque aí no Brasil já existe várias pessoas a falar sobre os temas, já é uma coisa que está incutida, até mesmo no Brasil em termos de psicologia, está muito evoluído, e nós temos bebido muito saber daí, até mesmo das redes sociais, da maneira como os psicólogos se expõem nas redes sociais. Nós temos ido beber muito com o marketing digital com os brasileiros. E ter-te aqui em Portugal a falar sobre este tema é fantástico, porque a nível de cultura vocês expõem muito mais facilmente as coisas, são muito mais expansivos, têm às vezes muito mais à vontade, e para além de que tu já sabes isto há muito tempo e tens uma experiência vasta, e é assim uma riqueza muito grande ter-te aqui. Podem que eu também gosto muito de ti, não é? Mas pronto, eu digo às pessoas, eu gosto muito delas, é verdade. Eu gosto muito das pessoas e gosto de dizer que gosto delas. E é engraçado que agora vou fazer aqui um paralelismo, que é acerca dos elogios. Ontem houve várias pessoas que eu estava a passear na rua com o João e meteram-se comigo por causa das botas. Tinham umas botas e uns calções muito interessantes. E as pessoas, é um estilo diferente. E lá está, se nós cortarmos a nossa autenticidade, porque não é normal, nós estamos a viver a nossa vida e também não permitimos que os outros vejam coisas diferentes e que até gostem. E havia muitas pessoas dizer, uau, que giro, que estilo giro. E o João volta-se para mim e diz assim, tu gostas muito de receber elogios, não gostas? Porque eu ficava contente. E eu adoro receber elogios. Porquê é que nós não dizemos mais coisas boas aos outros? Que eu gosto de ti, tu estás bem hoje, estás tão bonito, olha, fizeste uma coisa tão boa que eu gostei, até mesmo nos relacionamentos. O que falta muitas vezes é elogiar os outros, que é, olha, pensei em ti durante o dia, lembrei-me de ti, ou fiz isto, ou tu hoje fizeste uma coisa que eu gostei. Muitas vezes eu noto nos relacionamentos e nas minhas consultas pessoas que têm dificuldade nos seus relacionamentos, que criticam e depois quando a pessoa faz alguma coisa de bem, não agradecem nem valorizam. Então como é que querem que as pessoas façam as coisas que estão a almejar, que estão a desejar, que se vocês nem agradecem, nem elogiam o outro de pá, boa, pensaste em mim hoje, fico tão contente. E o elogio realmente expande-nos o coração. As pessoas têm vergonha, né? Eu tenho vergonha. E eu estava a dizer, eu adoro receber elogios. Eu adoro que me digam, estás bonita, que giro, que bom trabalho,
que pensei em ti, gosto de ti. E não sei, eu faço isso aos outros. Claro que gosto também de receber, mas também porque eu acho que é tão bom. E também sai genuinamente de dizer aos outros, porque se eu gosto de ouvir, os outros também há de gostar de ouvir. Você estava falando de. Você estava. Bom, na live anterior que você fez com a Petra e com o Walter, você falou da. Você acabou de falar, gente, me falta a palavra, da autenticidade, né? Você estava falando da autenticidade. A, a, a falta de autenticidade ou o medo do que. Ó, é controle, né? Mas o medo do que você acha, do que o outro pode pensar de você, acaba com a tua vida. Acaba com a tua vida, acaba com tudo aquilo que você planeja, e é por isso que as coisas não vão para frente, porque a autenticidade, ela te movimenta. Você falou de potencial, né, de potência, de ação, o potencial de ação. Cara, você já ouviu falar que depois de uma determinada idade os homens ficam impotentes ou a mulher perde a lubrificação dela? É uma forma de impotência, né? É porque as coisas não estão dando mais tesão de serem feitas. Você não vê mais graça naquilo que você executa, ou você está tão tolhido e o ambiente é tão tóxico, o ambiente que você está, que você não pode produzir nada. E aí você perde o tesão de vida, porque você quer se adequar ao que todo mundo espera que você seja. Pelo amor de Deus, manda todo mundo catar coquinho lá, né? Vai, né? E vai ser autêntico, vai ser você. Quem não gostar, passar bem longe, né? Que passe bem e longe, que é para encher o saco, desculpa, gente, mas é isso, né? Passe bem e bem longe, lá do outro lado, que é para não ter problema. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, você vai deixar meia dúzia acabar com a tua vida? Pelo amor de Deus, né? Tá faltando um pouquinho de amor em si mesmo aí, né? Isso mesmo. Falta de amor. E elogio é amor. É amor. É amor dos dois lados, porque eu só consigo enxergar em você o que eu vejo em mim. E você tá tão bonita hoje, Stephanie. E eu fico toda contente. Não, mas é ótimo. E não tem a ver só. Muitas vezes, ontem foi as botas, mas um bom trabalho. Eu estou-te a ver. Tenho saudades tuas. Pá, aquilo que tu fizeste foi tão, tão bom. Olha, a tua palavra, o teu Sim, sorriso, o teu gesto. Nada está relacionado com o bem material. E quando falo em potência e potencialidade de ser, é porque de facto o potencial que nós humanos temos, os recursos internos que nós temos, a maioria deles são gratuitos. sim, sim, E tá nós, tudo e nós, ali. e nós, e nós estamos sempre a querer bens materiais e o estatuto social, a competitividade e determinado tipo de coisas, quando isso muitas vezes, é claro que ajuda a parte económica, a parte financeira, mas isso é um reflexo daquilo gratuito, da nossa potencialidade que está dentro de nós. É um reflexo da nossa criatividade, da nossa autenticidade, do nosso saber estar, do nosso saber ser, do nosso saber fazer, que vai ter a compatibilidade, agora não me sai a palavra, daquilo que nós somos. Porque se uma pessoa me diz, eu nunca tenho dinheiro, eu não consigo ir a um curso, não consigo ir a um retiro, não consigo fazer uma consulta porque eu não tenho dinheiro. Não, porque eu não quero. Não. E como é que a mente arranja tanta desculpa para não ir ao psicólogo, para não fazer um curso, para não ir, é porque não pode, porque não consegue, porque não tem Mas dinheiro. pode ter certeza que quando ele quer alguma coisa, ele consegue o dinheiro, ele consegue o recurso, ele vai lá e ele faz. Mesmo sem um Exatamente. puto no bolso, ele vai lá e ele faz. Né? Porque isto está relacionado com a nossa potencialidade, com a nossa criatividade. Como é que eu vou achar para ter dinheiro para fazer aquilo? Não, eu vou ter que planear, organizar. O que é organizar? Vem de dentro. O que é ter disciplina? Vem de dentro. O que é criar? O que é ser flexível? Vem de dentro. Portanto, esta potencialidade de ser está tudo aqui dentro. Só que nós estamos bloqueados pela sabotagem, pelas crenças limitantes, pela falta de amor próprio.
pela falta de fé. Você sabe o que acontece? Eu vou falar de mim, tá? Ó, eu vou falar de mim, ok? Né? Eu me acho tanto, e eu sou uma pessoa tão, né? Eu sou tão luz que eu saio na rua, todas as pessoas olham para mim. E aí eu sou obrigado a me adaptar ou adaptar esse brilho maravilhoso que eu tenho ao que cada um espera, para que eu não ofusque os olhos de todo mundo. Quem que é assim? Cara, se você tem todas essas doenças, se você está impotente, se você não tem dinheiro, se você é só porque você acredita dentro da tua cabecinha, né, ou do seu cabeção, você pode escolher, né, do jeito que você quiser, a cabeça é tua, né? Tá, dentro dela você acha que está todo mundo prestando atenção em ti e você faz para agradar o planeta. Ninguém sabe nem que você existe. Você só é mais um no meio dos 8 bilhões, que está dentro de um planetóide ínfimo, dentro de um sistema solar, numa galáxia, sabe? O grão de areia no deserto é menor ainda, né? Perto desse universo todo de possibilidades. Então, larga a mão de achar que está todo mundo olhando para você e vai ser feliz, né? Vai ser feliz, porque se você estiver feliz, você já ouviu falar, né, Stephanie? Gente feliz não enche o saco de ninguém, né? E a forma com a qual você enxerga as coisas do lado de fora é a forma com a qual as coisas do lado de fora afetam você. Se você for feliz, nada vai te afetar. Ou se for afetar, pelo menos vai trazer alegria. Sim, né? e mesmo que afetar, temos capacidade para saber gerir isso. Sim. Porque, por exemplo, há coisas que me afetam ainda. Eu tenho vulnerabilidades, eu ainda tenho emoções de baixa frequência, eu ainda tenho pensamentos, às vezes, que, olha, tenho que os aceitar, né? Apesar de já fazer esta cara tipo, que merda, que é mesmo assim. Mas pronto, agora a questão é a capacidade que nós temos para gerir isto. Porque temos a capacidade de, ok, eu tenho 10 minutos de vitimização. A partir dos 10 minutos de vitimização já não dá mais. Porque também é importante exprimir que estamos tristes, que estamos com raivas, que temos inveja, que temos ciúmes, que estamos com ódios. Ok, é importante exprimir, é importante olhar para dentro porque é que eu estou a sentir isto. O que é que me leva a... Onde é que eu estou a fugir de mim? O que é que eu tenho que me vigiar? O que é que eu tenho que melhorar? Qual é o caminho? Não é, a vida é tão injusta porque aquele é que tem, porque aquele é que pensa assim, porque a vida a mim não me traz estas oportunidades, porque aqueles falam porque estão de barriga cheia, porque a vida não é nada disso. Ok, se nós vamos ficar nestes pensamentos na mesma, só estamos a criar doenças. Acredito que vai aparecer febres, inflamações, vai aparecer problemas na pele de comunicação, vai aparecer muitos cancros porque há uma profunda traição tremenda da vida contra nós e dos outros também. E no fundo a traição é minha comigo. Né? E é minha comigo. E outro tipo de problemas, vamos partir uma perna, vamos bater com a cabeça, vamos ter paragens cardíacas, porque nós estamos a sacudir a água do capote. Ai, olha, eu estava conversando com uma moça hoje que ela me falou que ela teve 2 abortos e depois desses 2 abortos, porque ela queria muito ter filho, ela ficou com intolerância à lactose, intolerância à carne de porco e algumas outras comidas, né? Como explicar para ela que toda essa intolerância é dela para com ela mesma, porque dentro do relacionamento, porque eu preciso de 2 para ter um filho, uma das pessoas não queria ter. E aí ela se coloca a culpa dentro do processo todo, e o corpo dela, que se sentiu despreparado, desprotegido e ameaçado por aquela vida, né, acabou abortando aquilo que ela estava criando, né? É difícil você chegar nas pessoas e explicar,
o processo. Gente, não pensa que é fácil resolver, porque não é. É para isso que existem terapia psicanalítica, né? E outras da psicologia. Psicológica, psicanalítica, porque é ali que eu falando com o psicoterapeuta, eu vou me ouvir, né? E dar poder para esse psicoterapeuta de me cutucar do jeito que ele deve para eu poder me entender, né? E isso não é um autoconhecimento, porque não tem nada de automático nisso, né? Isso traz para você um conhecimento maior de si mesmo, que não tem nada de automático. E vai resolver? Pode resolver. O tempo que você vai levar para resolver isso é um tempo teu. Quantas pessoas eu conheci que fizeram até fertilização in vitro, foram lá, colocaram, não conseguiram engravidar, né? E aí vem aquilo que eu coloquei, que a gente começou no começo da live, a hora que a pessoa desiste e fala, seja o que Deus quiser, que agora eu cansei de fazer tudo isso, passa uns 2 meses, ela engravida, e o filho nasce, está tudo bem, e aí ela fala, nossa, joguei tanto dinheiro fora com terapia, com fertilização, com médico, com tudo. Não, você colocou na tua cabeça, você mostrou para o teu inconsciente qual é a tua realidade, o que é que você realmente deseja. E a hora que você relaxou, ele falou, não, agora que ele está quietinho, vamos lá e vamos... Tá. Foi lá e resolveu, né? Foi lá e resolveu. Só a Paty dela falou aqui, eu até respondi para ela, falou que quer conversar comigo sobre leitura. Manda mensagem, Paty. Você tem meu WhatsApp, pode mandar que a gente conversa assim. Ai, né? Que lindo. Eu deixei de ver os comentários. Está aqui muita coisa. Excesso de peso. E a pouca densidade capilar, Fábio Peloso, como funciona a análise com você? Quando é e como posso fazer? Está aqui tantas questões. Eu desculpem, lamento imenso, mas eu, entretanto, eu gosto muito de te ouvir, minha querida Sté. Obrigada. Gente, é uma riqueza para a alma. Eu queria dizer para vocês que a gente não combinou nada, a gente não se fala tem uns 15 dias, né? Você foi viajar, voltou de viagem, a gente trocou meia dúzia de palavras, e aí eu te abandonei, você me abandonou, a gente está aqui hoje. E estamos aqui hoje, e pronto, eu acho que eu acho que devemos dar um nome a estas tertúlias que nós temos aqui, de aumentar a nossa consciência com a linguagem do rosto e do corpo, sem dúvida. Mas isto é uma grande mudança de mentalidade, nós percebermos que nós somos criadores da nossa realidade, nós percebermos que somos causadores da nossa doença. E é muito duro para as pessoas perceberem, eu acho que está tudo relacionado com a dor. Com certeza. Bom, Freud já falava das angústias internas, né? E ele usava do histerismo para entender processo, né? E do histerismo. Então, o trabalho com as suas angústias, quando você consegue botar um nome naquilo que está te corroendo por dentro, consegue colocar um nome, verbalizar e colocar para fora, é o primeiro passo para você vencer o teu processo, né? Agora, quando a gente não sabe o que é que está angustiando a gente, é aí que mora o perigo, né? Sem dúvida. Sim, mas sinto que as pessoas resistem à dor e à responsabilidade de que, sim, eu talvez não, eu criei isto. E agora o que é para fazer? Eu quero mudar. Eu percebo também que as pessoas estão resistentes a essa própria dor, de se responsabilizarem, e muitas vezes as pessoas não querem fazer nada. Elas têm vergonha de admitir, elas têm vergonha de falar, afinal de contas, o que o outro vai pensar de mim? Será que o outro vai se tornar uma lua que vai montar um eclipse e ninguém mais vai me enxergar? Ninguém mais vai ver o meu brilho? E eu mesmo me apago, né? Eu não preciso de ninguém.
Sim, nós próprios nos apagamos, nós próprios nos destruímos. Exato. Não precisa de ninguém. É verdade. Sermos autênticos e focarmos em nós, pessoas, a Pati, mais pessoas queriam fazer consulta contigo, mandem uma mensagem para o Fábio Peloso por mensagem, que ele responde sempre Eu respondo. e ele faz-vos a vossa avaliação. Em Portugal vamos ter o curso da linguagem do rosto e do corpo 21, 22, 28 e 29 de outubro. As 10 primeiras inscrições têm direito a uma avaliação, não é avaliação, eu estou sempre a tocar neste ponto e digo sempre, é uma análise de casal, mas para quem é solteiro e que não tenha namorado, também faz a sua análise individual, as 10 primeiras inscrições. Dentro destas 10 primeiras inscrições já só temos 5. É? Que lindo! Isso quer dizer que só temos mais 5. Só temos mais 5 inscrições bónus para dar às pessoas aqui em Portugal para fazerem esta observação e esta análise. E inscrevam-se, para quem quer, rapidamente. E para quem não conseguir este bónus, inscreva-se na mesma, porque vão ser 2 dias de uma forma presencial em Lisboa. São 4 dias. São 4 dias, obrigada por me ajudares. E são 2 fins de semana, 4 dias, onde vamos estar presencial, a conhecer todas estas coisas que nós temos vindo a falar. E é um gosto poder vos receber, vocês estarem perto de mim e do Fábio. Se já gostam de nós assim, presencial. Pessoalmente tem abraço e mais algumas coisas, né? É verdade, porque tudo o que é feito por nós é de uma forma amorosa. O valor do curso está, por ser o primeiro e por nós sermos muito boas pessoas, está com um valor, é verdade, está com um valor muito em conta. Está bem em conta. Muito em conta para a sabedoria, a aprendizagem, conhecimento que nós estamos a passar. Portanto, não percam. O curso dá para profissionais, terapeutas, dá para médicos dentistas, dá para cabeleireiros, dá para esteticistas, dá para recursos humanos, e dá para quem se queira conhecer. E também dá para professores que ensinem, porque percebem como é que podem ensinar melhor os seus alunos, se percebem melhor com o fazer-se, com a parte sentimental, com a parte racional. Portanto, dá para todas as pessoas. Eu costumo dizer que esse é um curso que, se você se relaciona com pessoas, esse curso é para você. Uhum. Né? E se você não se relaciona com ninguém, se você está isolado no meio da montanha e você tem problemas consigo mesmo, esse curso também é para você. Sem dúvida. Para você entender as suas mazelas e aquilo que te aflige. Uhum. Né? Porque se somos reflexo e temos na nossa biologia tudo aquilo que a neurociência explica, né? São 6 ancestralidades ali, e de lá para cá a gente traz a carga genética de todo mundo. As pessoas esquecem de dizer que nós temos potencialidades que estão escondidas em todo canto. Então, vamos colocar esse potencial maravilhoso para fora, né? Vamos entender cada um nosso processo para poder seguir, né? Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, fica mais fácil você, sabendo quem você é, de escolher resolver o problema ou colocar alguém para resolver esse problema para você, né? Simples assim, já que o problema é seu, né? Sem dúvida. Pessoas bonitas, já estamos aqui. Aí já são 10h20 aqui. Foi 1h20 de live. Olha que coisa bonita. Quem é que está aqui connosco, que é de Portugal? Coloquem um coraçãozinho para eu perceber. Um coração vermelho para Portugal e um coração branquinho para o Brasil. Para eu também ter a noção de quem é de Portugal e quem é que é do Brasil. Porque muitas vezes depois... ok, um coraçãozinho vermelho. Quem é que é de Portugal? Vamos fazer isto também
para nós percebermos quem é Quando que está aqui eu connosco. for para Portugal, eu vou dar um beijo no João. Porque Deixa aí. real, dá para analisar até os animais, é muito lindo ver as carinhas que eles fazem. Ok, boa. Eu é que é Portugal. Ai, tantos corações vermelhos, corações branquinhos, eu sei. Corações vermelhos, que lindo. Arlete, bem-vinda. E este Portugal, do Brasil, contem-me coisas. Ai, que lindo, já temos aqui muitas pessoas de Portugal. E sim, eu gosto muito das pessoas do Brasil também, mas eu Só sinto para que Portugal entender, né? precisa de nos ouvir, precisa de perceber que isto existe, e não há pessoas a falarem sobre estes temas em Portugal, ainda, pelo menos que eu conheça. E Arlete, é de onde? Rio de Rio de Janeiro. Janeiro, ok, bem-vinda. Ok, boa, boa. Massagista. É Ok. o Daniel, que está em Olambra. Olambra dá uns 150 quilômetros daqui de onde eu estou. Ok, que lindo, que lindo. Boa, boa. Já temos aqui várias pessoas. Estes corações vermelhos, passem a live para as pessoas que vocês conhecem, para chegar a mais pessoas aqui em Portugal, para as pessoas poderem também conhecer e acho que é muito importante. Para vos dizer que daqui a 15 dias temos tertúlia nova, linguagem do rosto e do corpo. Não é? E não é que calha, dia 8 de maio, 8 de maio. certo? Depois do Dia das Mães. Não. O Dia das Mães É aqui no calha outro, no dia do... dia 7. É dia Aqui, 7? dia 7 de maio. É o primeiro domingo de maio. É o nosso segundo. Ai, É o então, segundo. para vocês é antes do Dia das Mães. Então, Dia das Mães é antes do Dia das Mães. O Dia das Mães é dia, se é 8 e 7 e 13, né? Que é dia 13 de maio. Uhum. Que 13 de maio é quando estou a fazer o retiro cá em Portugal. Ai, eu queria saber mais desse retiro. Como é que ele funciona? Tu Conta. devias estar cá para poderes vir. Olha, este retiro é lindo porque é numa quinta, muito acolhedora, muito familiar, tem todos os elementos da natureza e de facto promove aqui o trabalho das nossas emoções, mudar a nossa mentalidade e mudar os nossos comportamentos. Está aí a tua esposa. Acabou de De mudar a nossa mentalidade, de regular as nossas emoções através de várias ferramentas. Vai haver dança circular, static dance, aromaterapia, Que vai delícia. haver técnicas com o espelho, vai haver uma atividade de cerimónia de plantas, vai existir uma atividade, eu normalmente à noite faço sempre fogo, uma ativação de fogo com uma fogueirazinha e temos também ali técnicas de perdão ou de libertação, mas este ano vou fazer uma coisa muito gira, vai ser surpresa. Aí depois você me conta. Vai ser muito lindo. E vamos trabalhar a nossa criança interna, vamos trabalhar o nosso prazer, vamos ter o sound healing com o Tiago Jesus, que é uma pessoa também muito querida, que faz com os bongos, com as taças tibetanas, todos nós deitadinhos, 1 hora e meia de relaxamento e de respiração com o som. Vamos trabalhar a nossa criatividade, o nosso prazer, muito o segundo chakra. Vamos ter mantras, vamos ter plantas específicas e alimentação consciente e natural. Todo mundo vegano, mais da macrobiótica. Portanto, é assim um fim de semana muito completo para ajudar a mudar esta mentalidade, regular as emoções e incluir um estilo de vida muito mais salubre. E é assim um fim de semana muito, muito porreiro. Um palitinho para todo mundo? Vai ser muito giro. Olha, pronto, encontramos cá daqui a 15 dias, dia 8, e próxima segunda-feira eu faço anos. Eu sei, eu vi. Já disse também, né? Eu vi. Já vou fazer 37. 37. Que beleza, Que hein? beleza. Tá muito Tem uma novinha criança ainda, né? interna. É uma criança ainda. Uma criança
interna e muito expansiva, sempre com esta alegria. E que é, pelo menos, lá está, é o segundo chakra. O segundo e o terceiro, muito aqui, o tecer e o criar, a dançarina, acho que está muito relacionado com estas duas áreas, porque eu sinto que, neste patamar, houve uma altura da minha vida que trabalhava muito a parte superior. A mente, a meditação, que eu adoro a meditação, também vai existir meditação lá no retiro. Meditação... Trabalhava muito esta zona, mas cada vez sinto mais que falta trabalhar a nossa zona dos inferiores. Então, é o que eu ia falar, né? Você trabalhando no segundo e terceiro, você está trazendo a pessoa mais para o chão. E vamos entender que hoje, por conta do celular, do tablet, né, e da facilidade que a pessoa tem de se desconectar da realidade, né, então é necessário trazer para o chão. Né? Então, eu entendo quando você fala do segundo e terceiro, e você estava falando das tigelas tibetanas, né? Cara, eu já estava aqui imaginando, estava reverberando já, estava arrepiando tudo já. O quão importante não é trabalhar tudo isso para te trazer mais para a base mesmo, para a terra, né? Quando você fala da comida mais natural, eu falei dos palitinhos, porque eu sei do porquê você come com os palitinhos, né? Mas faz todo sentido de você prestar atenção naquilo que você está pegando e trazendo à tua boca, porque muitas vezes as pessoas vão se alimentar, elas vão para frente da TV, elas vão olhar no celular, elas vão... E se você está com o palitinho na mão, não dá para você comer com o palitinho e ficar no celular brincando, né? Imagina, os pauzinhos é preciso ter destreza. Baguinhos de arroz. E o arroz nem é difícil. Pior é o cuscuz, por exemplo, ou o bulgur. Eu às vezes estou ali horas e horas e depois a minha mente diz assim, Stephanie, vai buscar um garfo. Coloca já. Não, eu treino. Porque eu como muito rápido. Então, trazer esta consciência, trazer este enraizamento. E eu, neste retiro, não é retiro, lá está. São estas palavras que eu estou formatada e que, com uma avaliação, não é uma avaliação, é uma observação, não é um retiro, é um fim de semana onde nós podemos nos retirar. É um fim de semana terapêutico. É um fim de semana onde podem estar comigo nesta mudança de mentalidade, nesta regulação emocional, a perceber que existem outros estilos de vida, mas trazendo este enraizamento, esta segurança, esta capacidade de criar, de libertar vergonhas, culpas. Olha, eu acredito que para o ano que vem a gente já pode pensar em algo em um final de semana terapêutico, que nem esse que você está falando, mas a gente pode trazer a consciência corporal, né? E no meio das danças, no meio das atividades, trabalhar o que cada pessoa está sentindo e ver no corpo o que cada um pode, né, entender de processo, como está entendendo, e como orientar para ela trabalhar isso dali para frente. Dá para fazer bastante coisa bacana. Olha, é engraçado porque eu a primeira vez levei uma professora de yoga, depois a segunda vez já levei o sound healing, agora estou a levar o sound healing novamente, mas eu sempre tive a vontade de levar alguém de massagens, Sim. De trabalhar também o corpo, e tu também fazes isso, e aliar isso à linguagem do rosto. Não sei se você conhece o Qigong. Sim. Né? O Qigong ou Qigong, né? Chama Qigong, né? O Qigong, né? Okay. São posições que você... É como se fosse uma meditação em pé. É uma meditação ativa, é? Não é tão ativa porque você, de olhos fechados, imaginando alguns caminhos no corpo e você trabalha energia.
Você puxa a energia da Terra, ó, já tá até escrito. Você puxa a energia da Terra, passa para as mãos e deixa fluir pelo corpo. Em posições não tão diferentes das posições de yoga, mas são posições que você faz em pé, para trazer equilíbrio, para equilibrar a energia. E as sensações no corpo, elas podem refletir tipos e formas de pensamento, né? Dá para fazer algo nesse sentido, sim. Como você mesmo diz, é bem giro. É bem né? giro, é bem incrível. Pronto, para o ano fazemos em formato, vamos trazer este ano o curso e para o ano fazemos os dois aqui, um fim de semana, uns diazinhos, e trazemos algo, sim, Qigong, sim. É muito lindo. Portanto, dá para tu fazeres essas coisinhas e aliar também às coisinhas que tenho feito. Mas eu tenho trabalhado muito esta energia de enraizamento, de ser a nossa vida, ou seja, é criar a nossa ancestralidade, de ser a nossa vida, sermos dançarinos, e é muito isto. Eu estava aqui estudando e retomando para mim, né? Estudando e retomando isso para mim. De repente, ano que vem, a gente pode colocar em prática isso. Né? Exatamente, sem dúvida. E eu depois levo as plantinhas, porque eu também tenho esta parte da aromática, e cada planta é específica para uma emoção, específica para trabalhar uma área, e vou levar um bocadinho de algumas, que já por acaso até tenho aqui algumas ao meu lado. Estou cheia de aromas, águas floridas, porque vou levar também para as pessoas experimentarem e vou fazer uma cerimónia de plantas e trazer as tuas plantinhas. Portanto, olha, este ano, depois eu mostro-te que já vai ser a 4ª edição. E depois para o ano juntamos, este ano fazemos separado, que eu faço o retiro e fazemos o curso para o ano, para ver se juntamos as nossas sinergias num fim de semana. E quem quiser visitar Portugal, olha, aproveite para vir nessa altura. Nós temos estadia, temos alimentação. E depois, se quiserem, ainda possamos aqui fazer alguma coisa, visita guiada, se alguém quiser vir daí do Brasil, quem sabe, não é? Há tanta coisa boa. É verdade. Perfeito. Então vá, olha, tivemos aqui imenso tempo hoje. Você sabe que daqui 1 hora eu tenho prova de... Eu estou fazendo curso de acupuntura, é a primeira prova do curso. Boa sorte. Né? 5 elementos e mais um monte de coisinhas relativas ao taoísmo. Maravilha. É só conhecimento bom. Se estivesse aqui perto... Nós já encerramos, mas se estivesse aqui perto... Né? Mas pronto, está bem. Olha, a live vai ficar gravada, vou identificar-te. Perfeito. Quem quiser então se inscrever, vai ao link da minha bio, página. Tanto da da bio. sua página quanto da minha. Está lá. Ok, e inscrevem-se. Até daqui a 15 dias. A quem esteve connosco, obrigada por estarem aqui a acompanhar tanto tempo. Para quem vai ver, obrigada também por ver depois. Alguma dúvida já sabem a comentar-nos e dizer. E boa sorte para a tua prova. Muito obrigadinho. Faz tanto tempo que eu não faço uma prova. Ultimamente eu tenho produzido as provas para os meus alunos. Né? Hoje uma vez mestres, outras vezes aprendiz. Sempre aprendi. Então vá, vai lá. Não sei, mas aprendi sempre. Um beijinho, muito obrigado. Tchau, beijinhos. Tchau, pessoas bonitas. Beijinhos.